Como saber se a minha empresa está tendo lucro? Se você tem essa mesma dúvida, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar como calcular se a sua empresa está dando lucro, prejuízo ou se ela está empatando nas finanças do seu negócio. E eu ainda vou te contar no final desse vídeo algo que não te ensinam em cursos de economia e administração. Meu nome é Ale Durgante e assim como você, eu tenho uma empresa. Eu também sou mentora de empresários e eu ensino empresários que têm pequenas ou médias empresas a aumentarem o faturamento e lucro dos seus negócios em apenas 30 dias. Então, se você tem esse mesmo objetivo de aumentar o faturamento e lucro do seu negócio e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho também lá para você poder receber os conteúdos que a gente vai postando aqui para você aumentar o seu faturamento e lucro, que eu tenho certeza que você abriu seu negócio para isso, né? Não foi nem para empatar, foi para você crescer e ter aquele prolabore, aquele salário dos seus sonhos, não é mesmo? Acertei? Então, vamos lá, vamos começar ao nosso assunto, que é justamente você ter clareza do como é que está a saúde financeira da sua empresa, sabendo calcular o lucro, então. Existe um dado no Sebrae, foi feita uma pesquisa em que eles foi percebido que 50% dos empresários das empresas no Brasil fecham com menos de 2 anos de atuação. Isso é um dado bem alarmante, bem preocupante, porque pensa, menos de 24 meses a empresa fecha. Mas por que fecha? É muito importante a gente ter posse desses dados, mas a gente entender o que está por trás disso. Por que chegamos a esse número em que 5 em cada 10 empresários quebram com menos de 2 anos de empresa aberta? Por que metade deles, então, fecham as portas? Existem 3 motivos principais que o Sebrae apontou, que é, desses 50% dos empresários que quebram, 7% deles é porque não reportam lucro. Não tem lucro nos seus negócios. Até sabem calcular, mas não tem lucro. Uma empresa, ela consegue viver sem lucro? Sim, consegue. Por um determinado tempo, por alguns poucos meses, claro que uma empresa consegue viver sem lucro. Sem faturamento, não. Sem receita, sem venda, impossível. Agora, sem lucro, sim, se você pelo menos empata, ou seja, recebeu, pagou, a empresa consegue se manter por algum tempo. Muitas empresas tiveram que fazer isso durante a pandemia para manterem suas portas abertas. Mas eu tenho certeza que você não abriu a sua empresa para empatar, certo? Você abriu justamente para ter um lucro maior. Senão você não tinha todas as responsabilidades e a parte boa, claro, mas também as incomodações de se ter um negócio. Então, 7% desses empresários não sabiam, não tinham lucro, não reportavam lucro. 20% desses empresários não tinham capital inicial. Ou seja, não tinham se preparado com capital de giro para poder sobreviver os primeiros meses ou primeiro ano da empresa aberta, porque a gente sabe, quando você está abrindo um negócio novo, você precisa criar a sua clientela, você precisa fazer seu nome na praça. E para isso, você precisa ter dinheiro para manter a empresa girando, ou seja, os seus custos fixos, por exemplo, independem de você ter cliente ou não. Você vai ter que pagar. Então, você já arranca o mês, você já entra no negócio tendo despesa. Às vezes você nem abriu e está tendo despesa, por exemplo, com reforma do imóvel, se você está alugando, ou mesmo que o imóvel seja seu, talvez você tenha que fazer algumas adaptações para o seu negócio, então você já está entrando com despesa. Você está preparado para isso?
Mas eu vou um pouquinho mais além. Não só o capital inicial. A sua empresa tem um capital, tem uma reserva que eu gosto de chamar da reserva da tranquilidade. O que é a reserva da tranquilidade? É um dinheiro que você tem guardadinho para quando vierem as crises. Não é se. Uma coisa importante da gente entender é que no mundo do empreendedorismo, se tem uma coisa que é certa, são crises econômicas. Então não é se vier a crise, é quando vier a crise, você está tranquilo porque você sabe que está seguro com a reserva da tranquilidade. A reserva da tranquilidade, ela serve para te dar sanidade mental, para você conseguir dormir à noite, porque você está seguro com essa reserva guardadinha para momentos de perrengue ali que apertarem as coisas, você está protegido, certo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu quero focar na questão da lucratividade, do lucro do seu negócio. Então, é importante a gente entender que precisa ter um capital inicial. Não, olha, eu não tô, meu negócio já tá há bastante tempo no mercado. Legal, então você tem essa reserva, tá? Importantíssimo porque obviamente, passamos por uma pandemia que ninguém esperava, mesmo empresas que tinham um bom dinheiro em caixa, obviamente não saíram ilesas dessa crise mundial. Tiveram as suas ranhuras, tiveram os seus machucados, seus ferimentos, mas conseguiram superar. Mas foi um festival de empresas fechando, CNPJ baixando, porque as empresas não estavam preparadas. Grandes empresas não estavam preparadas, como por exemplo companhias aéreas, que foram as que sofreram um baque maior logo de início, né? Nós tivemos ali reportagens de companhias aéreas que tiveram um faturamento, caiu o faturamento em 80%, 90%. Então, pensa isso para uma empresa, é um desastre se não tiver esse respaldo, esse colchão financeiro que é a reserva da tranquilidade, certo? Então, importantíssimo você ter um dinheiro guardado para os momentos, para o momento das vacas magras, né? Como fala a história lá na Bíblia. Então, o que acontece? 7% não tem lucro desses empresários que fecham com 2 anos de atuação da sua empresa. 20% fecham porque não tem capital. E 50% desses empresários fecham porque não sabem dizer se eles têm lucro ou prejuízo. Olha a gravidade de você ter o que eu chamo de cegueira dos números. Você não conhece a realidade financeira da sua empresa. Ai, Ali, mas eu não gosto de números, eu não sou bom em matemática, eu não entendo nada de economia. Não é isso que a gente está falando. O que eu estou falando aqui, você não precisa ser o aluno nota A em matemática. Você só quer ter lucro na sua empresa. É isso que a gente quer. A gente não quer gabaritar a prova de economia, a gente quer ter lucro na empresa. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu fiz esse canal, é por isso que eu posto conteúdo diariamente no meu Instagram, para te ajudar a aumentar o seu faturamento e lucro em apenas 30 dias. E isso foi você fazendo de uma forma simples, prática e que realmente dá resultado. Você não precisa saber todas as nomenclaturas de contabilidade e saber como eu faço um DRE, nada disso, tá? O que você precisa é entender pelo menos as 4 operações básicas da matemática: somar, multiplicar, diminuir e dividir. Se você sabe isso, ou se você tem uma calculadora, já tá tudo certo, tá? Então, para você ver como é mais simples do que você tá pensando, então,
relaxa e curte o vídeo porque tem muita informação legal. E falando nisso, eu já vou te convidar para curtir esse vídeo, porque isso me ajuda a ter certeza de que esse vídeo, esse assunto é relevante para você, e aí eu vou preparar mais vídeos com esse tipo de conteúdo para continuar te ajudando a aumentar o faturamento e lucro da sua empresa. Então, é só clicar aí no botãozinho de curtir, certo? Então vamos lá, vamos adiante. Então, olha só que grave você não saber se a sua empresa dá lucro, prejuízo ou se ela fica no 0 a 0. Vamos entender então por que chega a esse ponto. Por que chega ao ponto do empresário não conhecer, não reportar lucro, não ter capital, não se preparar com o capital na empresa e não fazer esse cálculo, não ter conhecimento de se ele está tendo lucro ou prejuízo. Por que isso acontece? Primeira razão é por falta de planejamento. Vamos entender uma coisa. Essa vida de vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, não funciona no mundo empresarial. Gente, eu tô com essa voz de cachorro louco, mas deu para entender a música, né? Então, não adianta você ir empurrando a sua empresa com a barriga. Vamos indo, trocou o governo, mudou a economia, e eu vou indo, sem me preparar, sem me planejar, né? Eu tô tocando barco de acordo com o fluxo. Não funciona assim. Você vai quebrar mais cedo ou mais tarde. A gente não leva uma empresa desse jeito. Precisa ter planejamento estratégico, tá? Não é, como eu falei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Organize um planejamento, pare um tempo, saia do operacional, se esse for o seu caso, saia do operacional e dedique algumas horas, que não são muitas, tá? Da sua semana para você poder fazer o seu planejamento estratégico, tá? Se você puder, faça com a sua equipe. A sua equipe precisa ter ciência desse planejamento e, se puder, até participar dele. Aí sim o negócio fica legal. Aí a coisa fica boa, tá? Porque daí eles sabem para onde a empresa está caminhando. Eles estão engajados no processo porque eles ajudaram a construir o planejamento, certo? Muito bem. Segundo motivo que acontece ali dos empresários não reportarem lucro, não terem capital e não saberem calcular o seu lucro é porque não tem gestão. Gestão empresarial é fundamental. Mas eu tenho uma pet shop, Ali, e eu sei tosar muito bem, eu sei dar banho muito bem, eu sou incrível nesse negócio, nessa profissão, nessa tarefa. Mas hoje você tem uma empresa. Se você quiser trabalhar apenas para tosar e dar banho numa pet shop, você trabalha de funcionário para alguém, porque você vai ter muito menos incomodação, muito menos responsabilidade, certo? Agora, não, Ali, eu quero ter uma empresa, eu quero ter o meu negócio. Então você precisa fazer gestão. Sinto muito. Nem sempre é gostosinho, mas você é adulto, você é adulta. Eu tenho certeza que você sabe, já entendeu a verdade, a realidade de que a gente nem sempre faz o que a gente gosta, o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa. E a sua empresa precisa da sua gestão. Ali, não gosto de gestão. Não tem problema. Então você contrate, você pague alguém para fazer uma boa gestão, mas aí você precisa acompanhar. Mesmo assim, você não vai fugir de entender sobre gestão, porque quem não entende da coisa não sabe cobrar. Então, mesmo que não seja você quem faça, você precisa entender para poder cobrar, para poder acompanhar, certo? Então, minha sugestão, gestão é com você. Tá? Existem várias gestões que dentro da sua empresa, que aí algumas delas você pode delegar, tá? Gestão financeira, você vai ter
alguém do financeiro, mas quem analisa lá o financeiro tem que ser você. Você não pode estar simplesmente leigo no que está acontecendo nos números do seu negócio. Eu tive uma cliente que ela deixava tudo para a pessoa do financeiro, ela não sabia nada, nada. Quando ela começou, porque eu atendo consultorias individuais também, quando ela começou a consultoria comigo, o que aconteceu? Ela percebeu que tinha entradas de cartão de crédito que estavam sendo estornadas sem o conhecimento dela, que estava entrando Pix, que o cliente mandou, ou depois ela foi ver que o cliente mandou o comprovante de Pix, mas o Pix não estava na conta da empresa, estava na conta da funcionária. Olha que beleza. Mas ela estava contando, estava confiando com os olhos cerrados, os 2 olhos cerrados. Então, não é assim que você leva a gestão financeira da sua empresa. Você tem alguém para te ajudar, para fazer os registros e tudo mais tranquilo. Tá? Agora, você precisa analisar de perto constantemente, tá? Então, você precisa ter a gestão financeira na sua mão, certo? Não todos os processos, mas a análise precisa estar na sua mão. Combinado? Aí você tem também a gestão de tempo. Gestão de tempo para empresário, minha amiga, meu amigo, é importantíssimo. Porque se você não faz a gestão bem feita do seu tempo, por exemplo, você vai estar trabalhando 10, 12, 14 horas, se matando de trabalhar na sua empresa e não vai ter o resultado que você espera. Tá? Porque a empresa não tem como crescer se você se mata trabalhando dessa forma. Isso é sinal que você não delega, você tem um limite de produtividade, ou seja, você não é mais produtivo depois de determinado horário ou determinadas horas de trabalho. Então, não corra mais que as suas forças permitem você. Certo? Então, fazer gestão do tempo é importantíssimo para a produtividade e o crescimento da sua empresa. Tá? Gestão de pessoas, tá? Terceiro item, gestão de pessoas. Como é que você contrata os funcionários na sua empresa? Como é que você anuncia a vaga de contratação? Como é que você treina? Como é que você dá o retorno, o feedback, o acompanhamento da sua equipe? Você encanta os seus colaboradores? Vou te contar um segredo. Quando você cuida bem dos seus colaboradores, eles cuidam bem do seu cliente. Vou repetir. Quando você cuida bem dos seus colaboradores, eles cuidam bem dos seus clientes, que é justamente quem paga o seu prolabore. Então, cuida bem dos seus colaboradores. E para demitir, como é que você demite? Então, essa gestão de pessoas impacta diretamente no seu faturamento também e na sua lucratividade, certo? Porque se os seus colaboradores não estão bem treinados, eles vão acabar, por exemplo, gastando mais do que o necessário. E aí, a sua lucratividade vai lá embaixo, certo? Quarta gestão é de processos. Eu gosto muito dessa. Gestão de processos é fundamental, é básico, porque se a sua empresa está organizadinha, todos os setores têm processos. O comercial, o administrativo, o financeiro, o marketing, tem processos de tudo como deve acontecer. A coisa flui. Quando você tem um colaborador novo chegando, ele já está de posse dos processos. No início eu não tinha processo. Eu tinha que treinar colaborador por colaborador pessoalmente. E aí tinha que me lembrar todo que era esperado dele. Não, hoje eu tenho escrito. Hoje eu tenho colaborador novo, dou treinamento, né? Não necessariamente eu, mas ele tem o treinamento, ele recebe a parte escrita dos processos, ele entende o que é esperado dele e ele vai. Ele só vai ter um acompanhamento, às vezes um ajuste ali, um recálculo da rota, e aí ele segue o baile, tá? Então, quando você tem processos, as coisas funcionam. De novo, isso também impacta na sua margem de lucro e no seu faturamento, tá? Porque se você tiver processos mal feitos, você tá tendo prejuízo, tá? Pensa nisso, certo?
Então, gestão não tem como fugir de verdade, tá? E aí, o terceiro ponto que é importantíssimo você ter é o comportamento de empresário. Ali, que raio é? Como é que é comportamento de empresário? O futuro da sua empresa começa aqui, ó. Tá? Os resultados da sua empresa começam na sua cabeça, no seu mindset, tá? Que é o seu conjunto de regras, de o que tem na sua cabeça, tá? E em confronto ao que está fora da sua cabeça, o que acontece ao seu redor, certo? Então você precisa ter um mindset de empresário e não de funcionário. Então, de novo, se você gosta muito do operacional, Ali, mas eu tenho um salão de beleza, eu corto um cabelo como ninguém, que legal. Eu também. Eu acho que eu dou aula na minha empresa como ninguém. Né? Isso, inclusive, meus próprios alunos falam. Só que eu não posso estar no operacional 100% do tempo, nem 50% do tempo, porque eu preciso fazer a minha empresa crescer. E se eu estiver ocupada fazendo ela girar, como é que ela cresce assim? Entende? Uma frase que você nunca deve esquecer é que a pessoa que é insubstituível, ela é impromovível. Não tem como você ser promovida, você crescer, se não tem ninguém para te substituir. Treina bem alguém. Claro que tem coisas que a gente não consegue treinar, cada um tem o seu toque especial, tá? E você tem o seu. Mas é importante que você entenda que você abriu a sua empresa para gerar renda, para crescer, para evoluir. Não tenha medo de crescimento. Essa semana eu tive uma pessoa que me chamou no direct e ela disse isso. Ela disse que ela tem medo de crescer. E como é que faz, Alice, a gente tem medo de crescer? Medo do sucesso. Né? Isso é algo que trava você, é um bloqueio. Tá? Não, para você sair desse bloqueio, eu vou te ensinar algo que funcionou para mim. É você já se imaginar lá na frente, tendo o sucesso que você quer, tendo a vida que você merece, tudo aquilo que você sonhou para você, para sua família. Se imagine lá. Já se veja, feche os olhos e se imagine tudo. Que roupa você está vestindo, quem é que está do seu lado, o cheiro que tem esse lugar que você tá, o que você está sentindo, quem são as pessoas que estão ao seu redor. Já se veja lá. E aí você se prepare e vai. É sem medo. Eu tenho um mentor que diz assim: se tu tá com medo, coloca a fralda e vai. Coloca a fralda e vai. Mas não deixa que o medo te atrapalhe e seja um obstáculo. Porque daí vai passar os anos e lá na frente você vai, puxa vida, olha quanto tempo eu perdi. Olha quanto tempo, energia e dinheiro desperdiçado porque eu tinha medo de crescer. Porque eu fiquei enraizado no operacional do meu negócio e não fiz o meu negócio crescer. Não é para isso que você abriu a sua empresa, tá bom? Então, mentalidade de empresário, certo? Então, agora você já sabe que 50% dos empresários que fecham as suas empresas com menos de 2 anos de atuação é por causa de não saber calcular se tem, não saber calcular o seu lucro, ou seja, nem sabe se estão tendo lucro ou prejuízo. Mas como que você descobre essa informação então? Já vimos que é gestão empresarial. Não tem como fugir mesmo da gestão empresarial, né? Não é uma coisa, nossa, eu gosto, né? Mas não é uma coisa que a maioria das pessoas gostem. Mas deixa eu te falar o que é pior do que fazer gestão empresarial. É você não ter dinheiro para pagar os seus funcionários. É você ter que negociar o seu aluguel porque não consegue pagar. Sabe o que é pior do que fazer gestão? É você ter um prolabore bem baixinho. Muito pior do que fazer gestão financeira, gestão da sua empresa, é você ter que chegar em casa e dizer que você não pode dar alguma coisa para os seus filhos que eles pedem, ou não poder tirar as férias que a sua família merece, porque você precisa estar trabalhando na empresa, porque senão você não tem dinheiro. Isso é muito pior do que fazer gestão.
Então, gestão é algo maravilhoso, eu amo de paixão. E quando você aprender a fazer de uma forma simples e prática, já vou te começar te ensinando aqui uma parte dela, você vai ver que é muito mais fácil. Você vai gostar porque você vai estar vendo. Gente, eu tenho N exemplos de alunos, de alunas que odiavam matemática, economia, odiavam fazer essa parte financeira da empresa e quando começaram a entender o processo, a metodologia que eu uso dentro da mentoria Target, né, que é a metodologia PETS, que trabalha com gestão de pessoas, empresa, tempo e saúde. Que não adianta você estar faturando pra caramba, lucrando um monte e a sua saúde tá na capa da gaita. Aí não, né? Então, como é que a gente consegue organizar tudo isso? E aí, esses alunos que odiavam trabalhar com as finanças da empresa, hoje são apaixonados. Vão lá, sentam na frente do software ou da planilha, o que eles resolveram usar, e de boa alimentam e analisam, gostam de analisar, porque eles estão vendo a coisa acontecer. Porque uma coisa que eu digo para os meus alunos é, quando a gente não sabe fazer algo, a gente acha chato, a gente não gosta, a gente evita. Isso é perfeitamente normal. Só que você é adulto, você é adulta, né? Então você não é mais criança. Criança que faz isso, criança que evita coisa que não gosta, né? Você não. Você sabe da importância que é fazer gestão. Já aprendeu aqui, já falei para você. Então, faça. Quando você aprender ela, fazer de uma forma legal, prática, simples, vai ficar até divertido. Você vai até gostar. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente começa essa gestão? Vamos começar pelo fluxo de caixa. Ai, Ali, fluxo de caixa. Já começou a me empolar já. Gente, fluxo de caixa é super tranquilo, que é a administração do seu dinheiro. Pronto, é isso, tá? A coisa mais boa que tem é administrar dinheiro, tá? Então, o fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro do seu negócio. Simples assim. O que faz parte do seu fluxo de caixa, então? Primeiro você vai começar registrando as suas receitas. É muito importante você entender que existem as receitas de venda e as receitas de entrada, certo? Receita de vendas são aquelas que você vendeu. Não interessa se você recebeu no mês ou não. Por exemplo, se você recebeu no cartão de crédito ou parcelado, não entrou naquele mês ou naquele dia que você está fazendo o registro. Então, ele não entra na sua receita de entrada. A sua receita de entrada é o que de fato entrou no caixa da empresa, certo? O que entrou no caixa da empresa é o Pix, o débito que entrou no dia seguinte, dinheiro mesmo, boleto, as formas de pagamento que você tem na sua empresa, ok? Os cartões de crédito que entraram do mês anterior estão pingando agora na sua conta, certo? Então, esse é o seu registro de receita de entrada, esse que vai para o fluxo de caixa, certo? Para esse fluxo de caixa que a gente precisa contabilizar o dinheiro, o lucro, certo? As receitas de venda você precisa ter registrado também, mas para a gente usar para o lucro real, para a gente saber o lucro, são as receitas de entrada, o que de fato entrou no caixa da empresa, certo? Aí você vai começar os registros das suas despesas, que são despesas variáveis, são 3 basicamente, nós vamos dividir: despesas variáveis, custos fixos e os investimentos. As despesas variáveis são tudo aquilo que está linkado diretamente ao produto ou serviço que você vende. Uma forma bem prática de você entender é que se você vende, se você tem a venda, você tem esse custo. Não teve a venda, zero custo. Por exemplo, comissão para os seus vendedores, o frete do produto que você possa vender, os impostos que são atrelados ao faturamento. Se você vende, você tem o imposto. Se você não vende, não paga o imposto. Tá? Taxas de cartão, enfim, certo? E aí vem os custos fixos. Os custos fixos, como já diz o nome, não importa se faça chuva ou faça sol, você vai ter que pagar. É muito importante entender que às vezes as pessoas confundem, acham que custo fixo é aquele custo que não varia. Por exemplo, aluguel. Aluguel é um custo fixo, geralmente ele não varia, né? Diferente da água e luz. A água e luz varia.
tá? Mas varia muito pouco, por isso ela entra no custo fixo. A não ser que o seu custo de aquisição de clientes modifique essas despesas. Por exemplo, se você tem, como eu dei os exemplos ali, de pet shop ou um salão de beleza, obviamente a sua água e a sua luz vão oscilar de acordo com a sua clientela. Se você tem mais clientes, você gasta mais em água e luz. Menos clientes, você gasta menos você tem menos dessas despesas, ok? Então é muito importante você entender qual é o seu modelo de negócio para saber o que é custo fixo, o que é custo variável. Mas como eu falei, a despesa variável é aquela que é atrelada diretamente ao produto ou serviço que você vende. Simples assim, tá? Custo fixo é aquilo que, independentemente de você ter cliente ou não, você precisa pagar. Tá? Inclusive, se você tiver 0 clientes num salão de beleza que muda, oscila a luz, o mínimo da luz você vai ter que pagar. Né? Não existe 0 de luz. Mesmo tendo 0 cliente, você vai ter que pagar a taxa básica. Né? O que é o custo fixo, então? O seu contador, o aluguel, telefone, internet, os salários dos funcionários, o seu salário, o seu prolabore é custo fixo também, tá? Não é tipo assim, eu vou ver o que sobrou da empresa e pego para mim. Não, 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 não. Você tem que ter o seu prolabore fixo, pré-definido, e é isso que você vai tirar da empresa, que é o que a empresa pode pagar para você. Tá? Então, o que acontece? Você registrou lá suas despesas variáveis, seus custos fixos, agora vão para os investimentos. Investimento é tudo aquilo que você colocou dinheiro e que você espera um retorno. Por exemplo, marketing. O marketing você investe para ter um retorno, para aumentar suas vendas, um treinamento, mentoria, cursos, tudo isso você investe esperando ter um retorno, certo? Então você vai colocar lá no setor, na categoria investimentos, ok? Então vamos entender como é que a gente faz esse cálculo do lucro. Você vai pegar, como eu falei, a fórmula é o lucro operacional. Nós vamos achar o lucro operacional. Por que esse nome? Porque é o lucro da sua operação, do seu negócio girar, ele tem essas receitas e essas despesas. Então, você vai pegar as receitas totais e vai diminuir as despesas totais. Custos fixos, despesas variáveis e os investimentos, certo? E aí você vai chegar no lucro operacional. Vamos pegar um exemplo aqui, eu trouxe um exemplo de um restaurante. Vamos imaginar um restaurante que tenha como faturamento 60 mil reais mês. E esse mesmo restaurante, ele tem como despesas totais, tá? Todas as despesas dele giram em torno de 43 mil reais. Ou seja, o lucro operacional desse restaurante é de 17 mil reais, tá? Diminuímos os 43 dos 60 mil de faturamento, chegamos a 17 mil reais de faturamento, de lucro operacional. Aí você vai pensar assim, pô, 17 é muito ou é pouco? Aí que vem o próximo indicador que você precisa encontrar. Só saber o seu lucro em reais não é suficiente. Ele não te dá as informações, a clareza necessária para você entender se a sua empresa está saudável ou não. Você precisa achar o percentual da lucratividade. Ali, como é que eu acho isso? Bem simples, como eu falei, tudo está dentro das 4 operações matemáticas, tá? Então, você vai pegar para achar o percentual da lucratividade, você vai pegar o lucro operacional, vai dividir pelo faturamento total e multiplicar por 100, ok? Então, vamos pegar o exemplo do restaurante, onde você achou nós achamos 17 mil reais de lucro operacional, aí nós vamos dividir pelo faturamento, que foi de 60 mil reais, e nós vamos chegar e aí multiplicar por 100, nós vamos chegar a um percentual de lucratividade de 28%, certo? 28%, é bom ou é ruim, tá? Olha só, existe um tratado, digamos assim,
algo aceitável dentro da administração que diz que indústrias, uma lucratividade legal ficaria entre 7% e 12%. Para quem tem indústria, a lucratividade lá, esse percentual final, certo? 7 a 12%. Para uma empresa que vende produtos, ok? Se você tem uma papelaria, uma loja de roupas, um supermercado, uma loja de ferragens, enfim, uma lucratividade legal seria entre 10% e 20%. Já se você tem uma empresa de serviços, como a minha empresa é serviço, porque eu vendo cursos, né, na minha empresa eu tenho uma escola, né, de idiomas, de música, tem as mentorias, então, aí quando é serviço, gira em torno de 20 a 30% é um percentual de lucratividade legal, certo? Não é algo que é fincado em pedra. Ai, Ali, por exemplo, a minha empresa, eu tenho uma lucratividade maior que isso. Isso é excelente para você. Se você tem uma lucratividade maior, parabéns, certo? Então, é legal que você sempre busque uma lucratividade mais alta. Ai, Ali, eu já atingi ali o que tu comentou de o aceitável, o legal. Pô, então vamos trabalhar para aumentar essa lucratividade, certo? Então, entendendo a sua lucratividade, então, se você não tem mais despesas que fazem ou que não fazem parte da operação, você chegou ao seu lucro e ao seu percentual de lucratividade. Porém, lembra que eu te falei que eu vou te contar algo que geralmente não ensinam nos cursos de economia? Pergunta como é que eu sei. Eu tenho um MBA em administração e finanças, mas o que é algo que geralmente fica embaixo do tapete e que o empresário não calcula são entradas e saídas não operacionais. Ou se calcula, coloca no lugar errado. E aí você tem algumas margens distorcidas. Vamos entender o que é isso. Entradas e saídas não operacionais é bem como já diz o nome, não fazem parte da sua operação. Exemplo de entradas não operacionais. Quando os sócios têm que colocar dinheiro do bolso para capitalizar a empresa, é uma entrada não operacional. Se você teve que pegar um empréstimo, por exemplo, não interessa para quê, se é para tapar furo ou se é para crescimento da sua empresa, é uma entrada não operacional, ela não entra lá nas receitas de entrada, certo? Porque senão vai dar coisa distorcida ali, principalmente na sua margem de contribuição, tá? Que isso é um outro indicador para outro vídeo. Então, você tem que colocar cada macaco no seu galho, certo? Então, cada despesa, cada receita tem que estar categorizada dessa forma. É simples. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que vai vir no automático, criou o hábito, perfeito, excelente, tá? Fica bem facinho de fazer. Tá? Então vamos lá. Entradas não operacionais, por exemplo, pode ser também você vender um maquinário da empresa, entrou esse dinheiro, não faz parte da operação, entra lá nas entradas não operacionais. Combinado? Agora saídas. O que é saídas não operacionais? São as saídas que não fazem parte da sua operação, por exemplo, como pagar a parcela do empréstimo. Não é da sua operação, certo? Divisão de lucros entre os sócios. Não é uma despesa da operação, é uma saída não operacional. Quando você paga juros, multa, IOF, por exemplo, por ter usado cheque especial, vai lá para saídas não operacionais, tá bom? Então, você precisa calcular isso ali, depois desse lucro operacional, aí nós vamos ter que achar agora o quê? O lucro líquido, que é o que realmente sobra para você, sobra para sua empresa, vamos corrigir, sobra para sua empresa no final do mês. Como é que a gente calcula o lucro líquido, então? Vamos para a próxima fórmula. Você vai pegar o lucro operacional, vai somar as entradas não operacionais e vai diminuir as saídas não operacionais. É isso aí, tá? Então, no meu exemplo ali do restaurante, eu vou botar que não teve entradas não operacionais esse mês, mas que teve uma saída de R$ 8.000, tá? Então, vamos fazer o cálculo ali. Lucro líquido, nós vamos pegar
o lucro operacional, que deu R$ 17.000. Nós vamos somar com as entradas não operacionais, que é zero, eu botei esse mês, e nós vamos diminuir das saídas não operacionais, que foram R$ 8.000, entre juros, parcela de empréstimo e tudo mais, tá? O que acontece? Você tem um lucro de R$ 9.000. 17 agora baixou para 9. E aí, é bom ou é ruim? Só que agora ainda falta você achar o quê? O percentual da lucratividade. Como é que você descobre o percentual da lucratividade mesmo? Vamos ver se você decorou a fórmula? Você vai pegar o lucro, agora o lucro líquido, vai dividir pelo faturamento total vezes 100. Viu só? Posso que você acertou essa. Então, vamos pegar do nosso restaurante? Pegamos os R$ 9.000 do lucro líquido, dividimos pelos R$ 60.000 do faturamento do mês e aí fazemos vezes 100, chegamos a um percentual de lucratividade de 15%. E aí, 15% é bom ou é ruim? Certo? Nós diminuímos o grande, né, o percentual, quase a metade, quase em 50%, só por acrescentarmos a despesa de R$ 8.000 nas despesas não operacionais. Viu só a importância de você conhecer os números do seu negócio? Você ter clareza do que está acontecendo, de registrar centavo por centavo? Não é difícil. Não é difícil, é só você criar um hábito. Assim como é escovar o dente, assim como se você malha, né? Malha todos os dias, se você malha, enfim. Lê o que você gosta de fazer todos os dias. Diminui um pouco o tempo no Instagram, no TikTok, na Netflix e usa o tempinho para analisar os seus números e aí sim você vai ter as informações necessárias para fazer o seu planejamento, como eu falei que é importantíssimo, é fundamental no seu negócio fazer um planejamento estratégico de crescimento, fazer uma gestão assertiva, né? Você consegue ter essa gestão assertiva e consegue então ter um crescimento sólido e consistente, certo? Meu marido sempre diz lá em casa que o que ganha uma guerra é informação. Então, se você tem as informações necessárias, ai, Ali, mas não, eu não quero nem saber, não quero nem ver meus números, porque deve estar horroroso. Pelo menos você tem a informação, você sabe para onde ir, para onde é que estão seus gargalos, onde é que você precisa melhorar. Opa, tá tendo muita despesa ali, opa, tá tendo muito gasto aqui, opa, o processo ali tá errado, por que a gente faturou menos esse mês? Então você consegue ter um raio-x financeiro da sua empresa para colocar o tratamento certo para ela, entendeu? Porque você só vai conseguir ter um crescimento mediante as informações da sua empresa, o que está acontecendo, independente de você descobrir que você está tendo lucro ou prejuízo, você tem como sair dessa realidade e crescer. Mesmo que você tenha um lucro legal, você consegue crescer, mas você precisa conhecer essas informações, fazer esses cálculos e aí se dedicar à estratégia do seu negócio, certo? E não só ao operacional. Combinado? Isso você delega, isso você treina, você ensina, você estabelece processos. Aí sim você vai crescer, porque como eu já disse, o insubstituível é impromovível. Você quer ser promovido, você quer ser dono do seu negócio, você quer administrar ele e não fazer o operacional dele, certo? Administre o seu negócio, combinado? Se esse vídeo aqui te ajudou a calcular o seu lucro, a saber se você está tendo lucro ou prejuízo, eu vou te pedir uma outra coisa. Me ajuda a compartilhar esse vídeo com outros empreendedores que também precisam desse conhecimento. Eu tenho certeza que se você me ajudar, nós conseguimos chegar a muito mais pessoas e nós vamos ter muito menos empreendedores fechando seus negócios quando as crises econômicas aparecerem. Porque a gente está ajudando a aumentar o conhecimento dos empresários, ajudando eles a aumentar o seu faturamento e lucro através de conhecimento, certo? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam desse conhecimento, ok? E não se esquece de
curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal para receber muito conteúdo. E se você também não me segue lá no Instagram, eu vou te convidar a procurar o perfil Ale Durgante, onde eu compartilho dicas diárias para te ajudar a aumentar o faturamento e lucro da sua empresa em apenas 30 dias. Então, depois desse vídeo, corre lá no Instagram e segue o perfil @Ale Durgante. E, como eu digo sempre, a sua vida começa quando acaba esse vídeo. Não adianta você ser cheio de conhecimento e não aplicar nada. Eu quero que já amanhã, no máximo, você já sente e analise os números da sua empresa e já faça o cálculo do seu lucro e aí o percentual da sua lucratividade para você saber para onde correr, certo? Que sempre dá para salvar um negócio, mas você precisa ter as informações necessárias e a mentalidade correta para fazer o seu negócio crescer. Combinado? Então, um beijo grande e nos vemos por aí.